Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre uma distorção cognitiva chamada de maximização e minimização. São as duas coisas juntas na mesma distorção, a gente vai entender. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu quero pensar aqui com vocês sobre uma distorção cognitiva que é maximizar, minimizar. O que é aqui? Aqui a gente está falando de escala, de padrão. E a gente vai entender como funciona isso. Mas primeiro, vamos pensar o que é uma distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva é um pensamento distorcido. Ou seja, existe a realidade, existe o meu pensamento. Realidade e pensamento são a mesma coisa? Não. O pensamento ele pode distorcer a realidade. E nossa mente faz isso automaticamente. Automaticamente nós temos pensamentos distorcidos. E geralmente a gente não faz esse negócio de se afastar de nossos pensamentos. A gente pensa assim, está passando o pensamento aqui na minha cabeça, é verdade. Automático, surge espontaneamente, então deve ser natural esse pensamento. Mas será? Nosso pensamento automático, ele distorce a realidade. Porque pensamento não é realidade. A maior parte dos nossos pensamentos, na verdade, tem alguma distorção. Se não todos, né? Algum grau de distorção. E existe um tipo de distorção, que é a que a gente vai estudar hoje, que é o pensamento que a gente vai chamar de maximização e minimização. É como duas faces de uma mesma moeda. Eles acontecem ao mesmo tempo. E tem a ver com os padrões que a gente julga a nós mesmos e o outro. Isso vai se aplicar a algumas pessoas. Não todas. Algumas pessoas fazem o contrário. Mais pessoas, geralmente... eu acho que todos nós, às vezes, fazemos isso, né? Algumas pessoas vão fazer isso com mais frequência, dependendo da questão da saúde mental. Mas é uma coisa que acontece que é a gente usar um padrão ou uma escala que funciona assim. Quando se trata de usar o padrão para eu mesmo, para mim mesmo, quando eu aplico o padrão a mim, o que eu faço? Eu maximizo aquilo que eu considero erros e falhas e eu minimizo aquilo que eu considero sucessos, alcances, coisas positivas. E o que eu faço com o outro? Eu faço o contrário. Quando é uma outra pessoa, o padrão é diferente. Quando a outra pessoa faz uma coisa positiva, quando ela alcança sucesso, eu maximizo esse sucesso. E quando ela faz uma coisa negativa, ou que eu considero negativa, como uma falha, um erro, ou um fracasso, eu diminuo esse sucesso. Quer dizer, esse fracasso, eu minimizo. Então, para mim, quando sou eu a pessoa, maximizo falhas, minimizo sucessos. Quando é outra pessoa, eu maximizo o sucesso e minimizo falhas. Vou fazer isso com exemplos. Vamos supor que eu estou aqui na faculdade. E aí eu faço uma prova e eu entrego essa prova ao professor. E o que acontece? Eu recebo uma nota ruim. Não uma nota ruim. Vamos colocar aqui que eu recebi uma nota boa. Mas não foi a melhor. Eu tirei 7 valendo 10. Não é uma nota ruim, não é vermelho, mas também não é a melhor nota. Não é um 9, não é um 10. E o que eu faço? Eu considero que isso foi uma falha e eu maximizo essa falha. Eu chego e falo, eu sou um aluno péssimo. Só que depois, em outro momento, tem a sala de aula, chega uma pessoa, vem conversar comigo e fala assim, nossa, eu fiz a prova, sabe quanto que eu tirei? Eu tirei 6. Aí eu viro para a pessoa e falo, relaxa, não fica triste com isso não, 60 é 100. Pera, vocês estão percebendo que tem alguma coisa estranha aqui? Ou, sei lá, eu vou numa entrevista de emprego. Chego na entrevista de emprego e eu não passo. Não fui selecionado para a vaga. E o que eu penso? Nossa, eu sou horrível. Ninguém vai me contratar. Eu não consigo trabalhar bem. Não consigo me mostrar que eu tenho um currículo bom. Eu não consigo sair bem na entrevista de emprego. Eu sou péssimo, eu sou um fracasso.
Só que aí, em outro momento, chega uma pessoa, um amigo seu, talvez seu melhor amigo, e fala para você: nossa, eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu não passei. E o que você responde para a pessoa? Eu respondo assim: não, relaxa, tenta outra, é assim mesmo, vaga de emprego é assim, você tenta uma, não dá certo, tenta outra, talvez às vezes não dá certo, uma hora vai dar certo. Percebe que tem alguma coisa estranha? Agora vamos usar exemplos positivos. Fiz a prova. Vamos supor que eu sou um aluno que costuma tirar uma nota mais baixa, 6, 5, mas aí eu vou lá e tiro um 8. Positivo, não é? Mas aí eu falo: ah, não, eu deveria ter tirado 10 ou pelo menos 9. Eu tenho que ser o melhor aluno da sala. Como que eu só tiro 8? Como que eu só tiro 7? Pera aí, você minimizou o seu sucesso. Aí chega uma outra pessoa e fala assim: nossa, eu tirei 8 na prova, a maioria da sala tirou uma nota mais baixa. E aí você fala: parabéns, nossa, 8 é uma nota excelente. Que massa que você tirou 8. Ou você vai numa entrevista de emprego e passa na entrevista de emprego. Só que não é o seu emprego dos sonhos. Talvez você passou num emprego que não era o dos seus sonhos, mas é um emprego razoável. E aí você fala: nossa, tá vendo? Que chato. Eu consegui passar só num emprego ruim. Não era o que eu queria. Mas aí chega uma outra pessoa e fala pra você: olha, eu passei no emprego, não era exatamente o que eu queria, mas deu certo. Aí você vira pra pessoa e fala assim: nossa, que bom, que maravilha. Que coisa positiva que você conseguiu passar no emprego. Claro que não é aquilo que você estava esperando, mas às vezes você vai trabalhando aí, vai ser um emprego que vai ser interessante para você. Quem sabe vai te dar experiência profissional para no futuro você tentar uma vaga no emprego que é dos seus sonhos. Ou quem sabe você entra nesse emprego agora e depois você recebe um aumento, ou você recebe uma promoção. E aí a gente deve se perguntar, né? Por quê? O padrão que você usa para avaliar o outro não é o mesmo padrão que você usa para avaliar você mesmo. Por que quando o outro tem uma conquista, você celebra, mas quando você tem uma conquista, você não valoriza a sua própria conquista? Por que quando o outro tem uma falha, um erro, uma coisa que não deu certo, você releva? Você entende que aquilo não é tão importante assim. Mas quando você comete um erro, ou uma coisa não deu certo, você dá muito peso para isso. Por que o padrão para julgar suas próprias ações, conquistas, erros, falhas, é um padrão super rigoroso, alto, e o padrão para julgar o outro é um padrão baixo, é um padrão mais fácil, é um padrão mais flexível? Como eu disse no começo do vídeo, tem pessoas que fazem o contrário. Mas eu estou aqui pensando numa pessoa que talvez, como a maioria de nós, ou tão, né? Porque as pesquisas em psicologia elas vão mostrar que realmente, de fato, as pessoas elas costumam ser pessoas que se acham muito. Mas geralmente as pessoas que estão em sofrimento psicológico são pessoas que se acham muito pouco, né? Que se acham inferiores. Porque já pensou nisso? Se o padrão que você usa para julgar a outra pessoa é um padrão que faz você maximizar as conquistas e minimizar os fracassos, e faz você maximizar os seus fracassos e minimizar as suas conquistas, vai ficar discrepante. Você é muito inferior e as outras pessoas são muito superiores. E é importante a gente lembrar que a gente conhece a gente mesmo muito mais, a gente está na nossa pele. A gente passa o dia inteiro, 24 horas conosco mesmos. Nós conhecemos nossos pensamentos, nós conhecemos nossos limites, nós conhecemos nossas falhas, nós conhecemos tudo o que acontece conosco. Você não conhece tudo o que acontece com uma outra pessoa. Uma outra pessoa, ela está 24 horas com ela mesma e ela, assim como você, experiencia falhas, coisas que não deram certo. Só que nós de fora, nós não temos acesso a tudo que a pessoa vivencia. Nós não temos acesso a todos os pensamentos, a todas as ações da outra pessoa.
E geralmente o que nós temos acesso são as coisas positivas, são as coisas que a pessoa posta no Facebook, são as coisas que a pessoa posta no Instagram, são as notícias boas que a pessoa compartilha. As pessoas costumam compartilhar suas conquistas. Se elas passam numa prova, elas postam no Instagram. Se elas não passam, elas comentam um com outra pessoa, não fala nada com ninguém. Então, às vezes, o mundo vai parecer que você comete muitas falhas, que você fracassa, que as coisas dão errado para você, e que as outras pessoas estão passando em prova, que as outras pessoas estão conseguindo a vaga de emprego, que as outras pessoas estão se saindo bem, que as outras pessoas têm conquistado o que elas sonham, mas você não. Mas será que é assim mesmo? Será que se você tivesse na pele 24 horas dessa outra pessoa, conhecesse o dia dela do amanhecer até o anoitecer, conhecesse todas as suas ações, seus pensamentos, suas falhas, as coisas que deram errado? Geralmente a gente não sai contando para todo mundo o que dá errado. E talvez, e aí como a gente pode lidar com isso? Claro que a terapia, vai ser muito importante. Se isso é uma coisa que está te causando sofrimento, que se você sente que você é inferior às outras pessoas, é uma questão que é um alerta para buscar uma terapia, E também é importante a gente pensar que é um teste muito simples assim para a gente perceber se a gente não está tendo esse pensamento distorcido, é se perguntar se o padrão que você usa para julgar você é o mesmo que você usa para julgar os outros. Crie cenários. Imagine que você é outra pessoa. Imagine que você é seu filho. Tá, eu fiz uma prova na faculdade, tirei 7 e fiquei me achando muito mal. E se seu filho chegasse até você com uma prova na mão e dissesse: mãe, eu tirei 7 na prova, você ia fazer a mesma coisa que você faz com você? Você viraria para o seu filho e falaria as coisas que você fala para você? Você diria para o seu filho: você é um fracasso, meu filho. 7, você deveria ter tirado 10, você tem que ser o melhor aluno da turma. Você é horrível, meu filho. Você falaria isso para o seu filho? E por que então, se não falaria, você fala isso para você na mesma situação? Se o seu melhor amigo não passa numa entrevista de emprego, você viraria para ele e falaria: você é um fracasso. Tá vendo? Você não consegue nada. Mas por que você fala isso para si mesmo? Se um amigo seu melhor amigo, passa no emprego que não era o dos sonhos, mas é um bom emprego, você elogia, você parabeniza, você reconhece a conquista. Mas quando é com você, você não reconhece, você fala: foi sorte. Não passei porque é um emprego fácil. Foi só, se eu conseguir essa conquista, foi sorte, não foi por causa dos meus méritos. Imagine, se fosse outra pessoa, se fosse seu filho, se fosse sua mãe, se fosse uma pessoa que você considera muito, você usaria o mesmo padrão? Por que o padrão para julgar você mesmo é tão alto, tão rigoroso? Se quando você está com as outras pessoas, o seu padrão é muito mais flexível, é muito mais realista. Ou às vezes você pensa: não, mas eu tenho que ser diferente que todo mundo. Por que tem? Você é o quê? Existem bilhões de pessoas na Terra e por algum motivo você é um alecrim, alguma coisa assim muito especial, que você tem que caber num padrão muito mais alto do que as outras pessoas têm que caber? Por quê? Será que tem mesmo? Será que você tem que ser a pessoa que mantém, sei lá, um CRA da universidade acima de 95? Você exigiria isso de todo mundo? Você exigiria isso dos seus amigos? Você tem que ser a pessoa que sempre tem sucesso? Você exigiria isso dos outros? Então, uma maneira da gente pensar muito sempre que a gente estiver lidando com pensamentos assim, é a gente se colocar no lugar de outra pessoa. De falar assim: não, vamos pensar que agora eu sou meu filho. O que eu falaria para o meu filho se ele estivesse passando pela mesma situação que eu? Eu falaria que ele é um fracasso? Eu valorizaria o que ele conquistou? Será que você diria para o seu filho, ou para o seu pai, ou para sua mãe, ou para uma pessoa que você ama, para o seu melhor amigo, as coisas que você diz para você? Então, uma maneira de lidar com isso, de trabalhar essa questão, é justamente
imaginar-se como sendo outra pessoa. Imaginar o que você falaria se na verdade fosse sua mãe que está na situação que você está. Passando pelo que você está passando. Vivendo o que você está vivendo. Talvez assim a gente possa aprender a ser mais compassivo. Mais compreensivo com a gente mesmo. Porque às vezes nós somos muito pouco compreensivos conosco mesmos e muito compreensivos com o outro. Mas, visto que nós somos pessoas, seres humanos normais, então não tem por que o padrão que a gente julga nós mesmos ser diferente do padrão pelo qual nós julgamos os outros. Então pense se é o mesmo padrão. Se não for, talvez então você tem que ajustar os padrões aí para eles ficarem equivalentes. O padrão que você julga você tem que ser equivalente ao padrão que você julga os outros. Tentar equilibrar as coisas. Porque se não é o mesmo, então um claro sinal aí de que tem alguma questão estranha, de que tem uma questão que precisa ser trabalhada. E claro que a terapia pode ser um caminho para estar lidando com essas questões. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.